Aí você vai voltar lá para o versículo 11, e você vai ver que Paulo diz assim: e digo isto a você, cristão, que conhece o tempo do fim, já é hora de despertar do sono. Sim, já é hora de despertar do sono. Como diz o título da nossa mensagem, chegou a hora. Chegou a hora de acordar. É hora de nós prestarmos atenção ao que está acontecendo. Chegou a hora de despertarmos do sono. E aí talvez você pergunte: mas Paulo, por que essa urgência? Fazem 170 e poucos anos, se não me engano, que a igreja adventista tem dito que Jesus está voltando. Morreram os pioneiros, morreram seus bisavós, morreram seus avós, os nossos pais daqui a pouco talvez possam morrer, e nós estamos aqui dizendo que Jesus está voltando e nunca vem. Por que, Paulo, essa urgência? Aí na sequência do texto, ele vai dizer: porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Deixa eu explicar algo para você. Porque talvez você pense assim: bom, mais uma vez, esse tipo de coisas, Paulo escreveu isso há 2000 anos atrás, dizendo que a salvação estava perto e Jesus não voltou. Porém, só o fato dele escrever isso há 2000 anos atrás já deve ser significativo, porque nós já estamos há 2000 anos dele ter escrito isso daqui, inspirado pelo Espírito Santo. Então é óbvio que estamos mais perto da volta de Jesus do que a geração do apóstolo Paulo. Mas tem mais. Eu vi certa vez um pregador dizendo que o tempo da volta de Jesus é o tempo, presta atenção nisso daqui, o tempo da volta de Jesus é o tempo de uma vida. É lógico que Jesus voltará assim, nas nuvens dos céus, literalmente falando, mas também é um fato que para todos aqueles cuja vida foi ceifada, Jesus já voltou. E a pergunta é: você sabe quantos dias de vida lhe resta mais aqui nessa terra? Você está percebendo que com essa questão do coronavírus, você notou como a nossa vida é frágil? Um ser microscópico impossível de ser visto a olho nu é suficiente para colocar um mundo de cócoras e fazer os seres humanos entrarem em desespero e o pulmão ser tomado completamente a ponto da pessoa precisar de auxílio de respirador e muitos sucumbirem até a sepultura. Quanto tempo mais você acha que Deus, Jesus, esperará pela sua decisão completa, pela entrega radical, genuína, assim como Agostinho o fez no início da história que contei aqui com você? Chegou a hora de despertarmos do sono. Eu acho muito bonito Guilherme Miller, pioneiro da igreja adventista, não exatamente da igreja, mas do movimento que deu início a igreja adventista. Depois da grande decepção, o seu amigo Joshua Himes chegou a ele e perguntou assim: Miller, e agora, o que nós faremos? Que outra data vamos apontar para a vinda do Senhor Jesus? Sabe o que Miller disse? Ele respondeu assim numa carta para o seu amigo: Himes, fixei a minha mente num outro tempo, e daqui eu não me moverei até que Deus me dê mais luz. E o tempo é hoje, hoje e hoje, e até que Ele venha. Amém, irmãos? Eu acho fantástica essa lição. Sabe o que Miller quis dizer? Não importa se daqui a 5, 10, 20, 200, 300 anos, o que importa é que eu devo estar preparado hoje, hoje e hoje, e até que Ele venha, em nome do Senhor Jesus. Chegou a hora. É hora de despertarmos do sono, como diz o apóstolo Paulo. Sabe qual foi a palavra que Paulo escolheu aqui no texto? Que foi traduzido como sono? É a palavra grega hipnos, que deu origem à palavra hipnose do nosso idioma. É como se Paulo estivesse dizendo: olha, chegou a hora de acordar da hipnose. A igreja está anestesiada. Sabe qual é a grande lição aqui do texto? Só o conhecimento intelectual do tempo também não é suficiente, é preciso acordar.
Porque está cheio de gente aí pregando profecia, crê em profecia, fala de besta, fala de chifre, fala de Daniel, fala de Apocalipse, mas a vida não condiz com a vida de um cristão que crê que Jesus Cristo está voltando de verdade. E aí é o que eu chamo de esquizofrenia espiritual, porque quem crerá na pregação daquele que não vive, como se cresce naquilo que prega? Ellen White, em harmonia com o que diz o apóstolo Paulo, talvez nós pensemos, mas eu sou um adventista, eu acredito que Jesus está voltando, afinal de contas, o nome da igreja mostra isso, e olhem agora a serva do Senhor, dirigindo as palavras aqui à igreja de Deus. Vi que o remanescente não estava preparado para o que está para sobrevir à terra. Estupefação, sabe o que é estupefação? É uma dormência, uma paralisia mental. Como letargia é um sono profundo, uma apatia espiritual, parece possuir a mente da maioria dos que professam crer que estamos vivendo a última mensagem. E agora o parágrafo que para mim, olha, está muito bem encaixado no nosso contexto atual. O que ela diz aqui parece que saiu na Gazeta do Povo do início do ano passado, antes ainda na realidade. Porque foi uma antecipação. E ela diz assim: Satanás está trabalhando na atmosfera, envenena, e aí dependemos de Deus quanto à vida, nossa vida presente e eterna. Meus queridos, que verdade é isso daqui? Eu me recordo, acho que já falei isso aqui para vocês da última vez que preguei, que quando eu ia com a Bruna para o hospital para ela fazer a quimioterapia ali no HC, eu orava todos os dias pedindo: Senhor, tem misericórdia, porque eu estou saindo com a minha esposa de casa e nós estamos entrando num campo minado. Nós podemos usar máscara, podemos lavar as mãos, podemos usar álcool gel, podemos manter o afastamento social, podemos fazer tudo, tomar vacina, injeção, remédio, seja lá o que for, mas se não for Deus cuidando da nossa vida, nós estamos perdidos. Na situação em que estamos, devemos permanecer inteiramente alerta, totalmente devotados, convertidos e consagrados a Deus por completo. Mas parece que estamos paralisados, diz ela. Deus do céu, desperta-nos, diz a serva do Senhor. É um apelo. Meu Deus, nos acorda, Senhor. Acorda o teu povo, me acorda. E deixa eu explicar algo para você aqui. Nenhum de nós estamos fora dessa exortação. Se você prestou atenção no livro de Romanos, quando Paulo diz: e digo isto a vocês que conhecem o tempo, ele não separa em grupos os que estão acordados e os que estão dormindo. Todos estamos dormindo. Na parábola das 10 virgens, quantas virgens dormiram? Todas. Ah, mas tinha um grupo que tinha azeite, tinha um grupo que não tinha azeite, não interessa, mas todas as virgens dormiram. Sabe o que significa? De alguma forma, toda a igreja está dormindo. E por isso Paulo diz: chegou a hora de acordarmos, de despertarmos do sono. É claro, e eu já imagino que você tenha entendido, que Paulo não está aqui falando do sono físico, do sono literal, natural, que é o descanso, o repouso. Não. Paulo tampouco está falando aqui do sono metafórico, que nós como adventistas conhecemos bem, que é o sono da morte. Paulo está falando, e olha só que interessante, você sabe que Paulo viveu no mundo greco-romano, que apesar de ser liderado pelo Império Romano, a cultura era grega. Os gregos dominaram a cultura daquela época, é o que os estudiosos chamam de helenismo. E então, os comentaristas bíblicos dizem que naquela época, os filósofos tinham o costume de usar o sono para representar a alma dos indivíduos que não se preocupavam com as coisas espirituais. Então, Paulo toma algo daquele contexto, daquela cultura, e traz isso para o contexto da igreja. Ou seja, o sono é o sono moral e o sono espiritual. Chegou a hora de nós acordarmos espiritualmente. E deixa eu trazer uma ilustração aqui para você. A experiência dos discípulos no Getsêmani é fenomenal. Fenomenal. Talvez seja uma antecipação
da experiência da igreja vivendo no tempo do fim. Tinha chego o ápice do ministério de Jesus. Era o clímax do ministério dele. Era o momento mais importante, e não eu, mas muitos estudiosos, e até Ellen White chega a confirmar isso, dizem que a agonia do Getsemane foi mais profunda do que a agonia da cruz. Jesus, há poucos momentos antes, estava no cenáculo celebrando a Santa Ceia. Alegre por um lado, triste por outro, mas estava bem. Quando então, no livro Desejar de Todas as Nações, diz Ellen White que ele sai do cenáculo, se dirige ao Getsemane e no meio do caminho, o rosto dele se desfigura misteriosamente. O corpo dele fica tão enfraquecido que ele chega a cambalear e estava a ponto de cair no chão, quando então os discípulos o sustêm, porque senão talvez Jesus tivesse ficado por ali mesmo. Era o clímax do ministério de Jesus. Todos os demônios estavam confederados para pressionar e fazer o Filho de Deus enxugar o sangue da sua cabeça, pegar aquela taça, jogar para o lado e dizer: eu não quero saber mais desse sofrimento, que cada um de vocês paguem pelo que vocês fizeram. Era o clímax. O momento mais angustiante, o mais sombrio. Querido, se você estuda a Bíblia, o livro Desejar de Todas as Nações, foram inúmeras as vezes que Jesus foi para jardins e montes orar com os discípulos, e enquanto ele passava a madrugada orando, os discípulos estavam dormindo, e Jesus deixava. Só que dessa vez, a angústia era tão grande, tão profunda, que pela primeira vez, ele pediu para os seus 3 amigos mais chegados passarem a noite orando com ele. Mas os discípulos não estavam entendendo que era um momento de agonia. Os discípulos não entenderam o tempo que eles estavam vivendo. Eles não entenderam, não tinham discernimento espiritual para compreender que a batalha entre o bem e o mal chegou no ápice. E quando eles deveriam vigiar, enquanto Jesus enfrentava a prova orando e vigiando, os discípulos enfrentavam a prova fazendo o quê? Dormindo num sono profundo. É a experiência perfeita. Enquanto o clímax da batalha estava ali no seu ápice, os discípulos estavam brigando e disputando para saber quem seria o maior do reino dos céus. Será que vemos isso hoje na igreja? Enquanto nós estamos vivendo no fim, no tempo do fim, vivendo o momento mais angustiante da história da humanidade, quantos estão disputando cargos eclesiásticos dentro da igreja? Ah, porque eu quero ser ancião, porque eu quero ser diretor daqui, brigando entre um irmão e outro e tal. Chegou a hora de despertarmos do sono. Não troque aquilo que é essencial por aquilo que é bom. É o que diz o apóstolo Paulo. A serva do Senhor, comentando sobre a experiência dos discípulos, diz que fora por dormir, quando Jesus lhe recomendara vigiar e orar, que Pedro preparara o caminho para o seu grande pecado. Olha só que coisa impressionante. Se Pedro não tivesse ali dormido na hora de vigiar, de orar, de se consagrar a Deus, ele não teria negado ao Senhor Jesus. Todos os discípulos dormindo na hora crítica sofreram um grande dano. Eu não sei quantos aqui já leram aquela famosa alegoria escrita por John Bunyan, um peregrino. Alguém aqui dos que estão na igreja leu? Já estou vendo algumas cabeças balançando positivamente. Não sei se você em casa já teve a oportunidade de ler também. Se não, leia, é muito bom. Inclusive saiu há algum tempo um outro também, que é a Peregrina, né? A história da esposa do peregrino. Eu ainda não li essa continuação da história, mas é fantástico. Ellen White inclusive recomenda a leitura desse livro em um dos seus livros, não lembro agora em qual. Mas, usando a alegoria, 2 personagens aparecem quase no final da história. Um deles se chama Cristão e o outro se chama Esperança. E então eles estão caminhando naquela jornada difícil, já cansados, quando de repente eles chegam nos portais próximo da Terra Encantada. Antes disso, eles se reuniram com um grupo de pastores. Os pastores, preocupados com o ingresso deles nessa terra, dizem assim: olha, tenha muito cuidado, porque a Terra Encantada é tomada por um ar tão forte que causa sono nas pessoas que passam por ali.
Eles entraram na terra encantada, começaram a andar alguns quilômetros, quando de repente Esperança ficou completamente entorpecido com sono. E ele olha para o seu amigo cristão e diz assim: cristão, vamos dormir um pouquinho? Afinal de contas, a gente está cansado da jornada. Se nós dormirmos, o sono é restaurador, é reparador, nós vamos estar até mais dispostos, bem dispostos, para completar o restante da trajetória. Queridos, cristão olha para a Esperança e diz com amor, mas com muita convicção, as seguintes palavras: jamais! Pois temo que dormindo, nunca despertemos. Já é hora de despertarmos do sono. Sabe por que Paulo diz que já é hora? Porque pode ser que se você e eu deixarmos para depois, pode ser tarde demais. Você lembra das virgens, né? Elas acordaram, mas as imprudentes, tarde demais. Queridos, o momento que nós estamos vivendo é único nessa geração. Como eu disse há pouco, eu nunca vi, os meus olhos nunca viram o que estou vendo hoje. Olha, eu não sei você, mas eu comentava com a minha esposa ontem, eu anseio, tenho profundas saudades de ver essa igreja cheia e louvando o nome de Deus aqui, ecoando pelas abóbadas aqui da igreja e latejando no nosso coração cânticos de louvor ao nome do nosso Deus. Mas sabe, será que isso vai voltar? Eu não sei. Será que nós vamos voltar a podermos fazer isso um dia? Não sei, sinceramente não sei. O mundo está estranho. Será que isso vai ser o gatilho para desencadear os eventos finais que nós conhecemos muito bem nas profecias? Não sei. Alguns dizem isso com convicção, eu não sei. A única coisa que eu sei é que o céu, os anjos, Jesus, o Espírito Santo, Paulo e a Bíblia apelam para mim e a você. Chegou a hora de despertarmos do sono, em nome do Senhor Jesus. O sono é perigoso. Você lembra da parábola do joio e do trigo? Lembra? Você lembra qual foi o momento que o inimigo veio e semeou o joio no meio do trigo? Você lembra? Os lavradores estavam o quê? Dormindo. O sono é perigoso. Nós estamos vivendo num momento de explosão de heresias, de uma série de coisas, interpretações falsas das profecias. Volto a repetir, o sono é perigoso para nós confundirmos o joio com o trigo. Chegou a hora de despertarmos do sono. É o apelo que o apóstolo Paulo faz.